Olá, vem com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia, começando mais uma semana com a graça de Deus. E aqui na Bíblia caiu hoje Atos 26, que vão falar sobre Paulo, né? O apóstolo Paulo, a história de Paulo. Não sei se vocês sabem que Paulo, ele era Saulo, né? Saulo ou Paulo. E ele, na época que ele era romano, ele perseguia os cristãos, né? Então hoje caiu na Bíblia aqui. Ele perseguiu os cristãos. E aí, numa dessas perseguições que ele queria matar, pegar os cristãos e matá-los, ele viu um grande clarão, ele e sua a equipe toda ali a cavalo, né? Eles viram um grande clarão, que eles caíram tudo por terra, e Saulo ficou cego, né? E nisso ele ouviu uma voz de Jesus falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? Aí ele falou: mas quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Por que tu me persegues? Aí ele ouve essa voz muito claramente, fica cego 3 dias, e quem ora por ele é um cristão. E onde ele, os apóstolos, e cai do olho dele, essa oração, escamas, ele volta a enxergar novamente. E ele dá o testemunho dele em todo lugar, ele vira cristão, ele vira com muita fé, né, em Jesus, e ele começa a pregar o evangelho em todos os lugares. Então essa conversão de Paulo, né, é muito bonita, porque é como se você te torcer aí para um time e daqui a pouco você vira para o outro, né, porque te convenceram. Então, ou você tem uma ideia sobre alguma coisa muito acirrada, né? Aquilo não presta, e de repente você vê que aquilo realmente você estava errado. Porque nem tudo a gente da nossa vida nós estamos certos naquilo que nós pensamos, né? Muitas coisas da nossa vida vêm para nos provar que a nossa visão de muitas coisas que nós acreditamos piamente naquilo é um grande erro nosso, né? Então aqui foi essa prova de Saulo, que ele perseguia os cristãos, achando que eram todos charlatões, queriam ganhar dinheiro, enganar as pessoas, eram pessoas que vinham só incomodar, que ao contrário, eram pessoas que estavam tentando trazer o benefício da palavra de Jesus, né, para salvar o mundo, salvar as pessoas, trazer benefícios naquele lugar. Então, essa história de Paulo, aqui em Atos 26, fala que ele ia ser julgado, tal, pelo rei, né, Agripa. E aí ele está sendo julgado ali, ele começa a se defender, né? E nessa defesa, além dele conseguir se defender, ele ainda prega o evangelho. Então, Paulo se tornou um dos discípulos de Jesus mais notados, porque ele escreveu muito parte da Bíblia, né? Então, isso nos traz de Paulo, e ele consegue se livrar aqui da morte, né, de alguma condenação, pela sua própria defesa. Ele se defendeu, ele falou que realmente ele pensava a respeito de tudo e por que ele não tinha o porquê de ser condenado à morte. Então essa história é muito interessante quando você fala, nossa, uma pessoa tão firme, né, tem uma convicção tão grande de alguma coisa, e na verdade você não precisa ter essa convicção de nada, você não precisa defender nada, a não ser você, a tua crença, aquilo que você acha que tá bom para você, isso você vai, mas não adianta você defender outras coisas, entendeu? Que falam para você, sem você provar ou sem você ver. Então tem pessoas que falam assim, não acredito em Deus, Deus não existe, então essa é a minha versão. Até acontecer algo com ele, é alguém provar para ele que Deus é o maravilhoso, Deus é tudo na nossa vida, sem Deus nós não somos absolutamente nada. Então veio para Paulo a cegueira, né, e a voz de Jesus para que ele entendesse quem era Jesus. Jesus se mostrou para ele, né? E não foi maldade de Jesus. Se Jesus fosse só passando a mão na cabeça de Paulo, ele nunca acreditaria que teria aquele ser tão divino e potente de forças, né? É a mesma coisa nós com as pessoas. Se você só trata as pessoas a pão de ló, você tem engolido muita coisa e você tratando as pessoas de uma forma sempre boa, sem colocar limites, sem colocar sua opinião, sem colocar seu posicionamento, você acaba se passando por uma pessoa aí sem valor, né? Uma pessoa fácil, uma pessoa boba até, uma pessoa que você é manipulável,
né? Então, isso aí para Paulo foi algo assim que, para ele, na época, com aquela, na guarda, na frente da guarda, né, daquele reinado, e se converter a ser cristão, ele perseguia os cristãos. Então, como que nós vamos ver isso hoje, né? É algo tão assim, gente, pensa bem, né? É uma pessoa tão convicta que vai lá destruir aquele povo e de repente ela se une àquele povo e fala como eu estava errado. Então nunca coloque por verdade algo que você não tem total conhecimento. Nunca brigue com as pessoas ou julgue pessoas se você não tem total conhecimento sobre aquela pessoa. Por quê? Porque tudo é uma caixinha de surpresa na nossa vida, né? Hoje você pode odiar, amanhã você pode amar. Hoje você pode detestar, amanhã você pode idolatrar. Então, pare de ser radical. Tudo que é muito radical não presta. Nós temos que analisar fatos, analisar situações, analisar pessoas, analisar formas de agir. Será que a nossa forma de agir perante aquelas pessoas estão certas? Está certa? Será que o jeito que nós estamos tratando aquela pessoa está certo? Você já se colocou nessa posição? Será que tudo aquilo que você está fazendo para uma outra pessoa, você gostaria que fizessem para você? Será que o que é aquilo que você acredita, você tem que colocar como aquilo a razão total? Ou você tem que respeitar a opinião do outro até o outro acordar? Talvez não sabemos quem está certo, não é verdade? Então, nós temos que respeitar opiniões, estar ali só atentos ao Evangelho, atentos às palavras de Deus, atentos àquilo que Deus quer de nós, atentos a ouvir Deus, a ouvir Jesus falar conosco o que Ele quer de nós. Porque não adianta, meus irmãos, nós continuarmos a nossa vida de uma forma onde você tenta ouvir Deus, ouvir Jesus, e ao mesmo tempo você tenta estragar a vida de alguém, você tenta perturbar a vida de outra pessoa, a tua não vai para frente. Porque você não está falando desse Deus maravilhoso? Você acha que Deus é maravilhoso, vai achar só que você é bom? Que a outra pessoa não é boa? Então, para eles, são todos filhos e todos iguais. Então, dependendo da tua atitude perante os outros, é aquilo que você vai recolher, você vai receber. E Paulo foi muito defendido por Jesus, por Deus, naquela parte apostólica dele, né, onde ele foi pregar o evangelho. Então, quando Paulo pregava o evangelho, ele recebia avisos. Esse navio que você está, ele vai passar por maus bocados. Nós vamos perder o navio, mas o anjo de Deus vai falar para ele, vocês vão perder o navio, mas a vida vai permanecer. Não vai ninguém perder a vida. Então, Paulo tinha essa conexão com os anjos do Senhor. Os anjos vinham falar com ele. E realmente foi o que aconteceu. O navio que Paulo estava se afundou com uma tempestade que não parava durante dias. E ele sem alimento, sem nada, com um terror dentro daquele navio. Mas ninguém perdeu a vida. Então, ele era muito abençoado. Então, são valores e valores. Então, quando você tem Deus, você pode perder tudo. Mas você não vai perder a sua dignidade, seu caráter, você não vai perder a tua vida. Porque pessoas honestas, pessoas de bem com Deus, bem com a vida, Deus sustenta em toda situação. Você pode até ser prejudicado, enganado, perder tudo, mas jamais você vai perder, né, o posicionamento perante Deus, os cuidados de Deus para com você e os alertas de Deus para a sua vida. Ele estará sempre te orientando, te abençoando, porque Deus é esse Deus maravilhoso e Ele está esperando você, a tua atitude com fé e com honestidade de seguir os mandamentos dEle, para você ser também um apóstolo dEle aqui nessa terra, para você também vir pregar em nome dEle, falar em nome de Deus, e não só, eu oro, Pai Nosso, aí no céu, acabou, né? Orei, sou uma pessoa, estou ligadaça a Deus. Não é assim, gente, né? Você tem que ter uma conduta muito mais importante do que um simples Pai Nosso, né? A tua conduta perante Deus, a tua conduta perante as pessoas, aquilo que você pensa, que você fala, aquilo que você coloca no seu dia a dia, a gratidão que você tem a Deus, né? As consequências da sua vida, por mais que seja difícil, você agradecer, você estar ligado a Deus, pedir sempre orientação, sabedoria, para que você possa ter ali
o caminho certo a seguir. E Deus nunca desampara um filho bom de coração, bom de atitudes. Então, quem segue o Evangelho são pessoas de caráter. Bom, não... siga os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a si mesmo. Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. Tem tantos os mandamentos, gente. Nos ensina coisas que num desses dizeres abrange tanta coisa. Então, se você agir de acordo com isso, o amor em primeiro lugar, o amor incondicional, o amor ao teu próximo, o amor àquelas pessoas, não precisa você amar, idolatrar, não precisa você estar sendo uma pessoa ali, sabe, paparicando os outros, sendo bobo dos outros, não, mas você ser justo, como Deus era, sabe? E nunca agir pelo impulsionamento, e não, nem pela vingança, nem pela inveja, nem pelo ódio, nem pela ira. Agir com a sabedoria na hora certa, respeitando o seu próximo. É ali que a pregação de Deus, pregação de Paulo aqui, né? Quando você ama, respeita, o que você está fazendo? Você está construindo um universo à sua volta maravilhoso, energético. Então você, toda a sua vida vai se abrir, porque Deus tem em você um filho correto, não perfeito, ninguém é perfeito, mas um filho correto, onde ele está tentando ajudar o seu próximo, de uma forma ou de outra. Então, quem infeliz é aquele que não consegue enxergar isso, não consegue se olhar no espelho, não consegue se enxergar os seus efeitos, não consegue nem sequer tentar se corrigir, né? Mas acha que é perfeito, que é puritano, que está fazendo aquilo ali, a pessoa me fez mal, eu vou fazer mal também. Infeliz aqueles que pensam dessa forma, que se for ver bem, Paulo nunca desistiu, apesar daquele condenação, tudo que ele ia passar ali perante o rei, naquele momento difícil, ele nunca deixou de ter fé, ele nunca deixou de ser Paulo, de defender Jesus, defender Deus, defender os mandamentos e pregar o evangelho de Jesus. Ele nunca deixou o seu pior momento. Então vamos prestar atenção e levar isso para a nossa semana, né, como exemplo. Nunca deixe de ser honesto, nunca deixe de ter caráter, nunca deixe de assumir as suas responsabilidades, nunca deixe de cumprir com aquilo que você tem que cumprir. É isso que Deus nos deixa aqui para essa semana, que vocês tenham sabedoria para usar esses mandamentos ao seu favor e a favor das pessoas que você ama e as pessoas que te procuram. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês amem mais que o normal as pessoas de uma forma incondicional, que nós sejamos melhores a cada dia. Grande beijo no coração, até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.